Sejam todos bem-vindos ao nosso roteiro de vídeo de boas práticas agrícolas. Neste momento nos encontramos no campo de demonstração para a cultura de ananás. Então, no vídeo de hoje vamos falar sobre algumas dicas importantes de plantio de ananás. Para o sucesso na produção de ananás, é sempre importante iniciar com planeamento. Então, desde a aquisição das mudas de alta qualidade, a seleção da área para o plantio, bem como as técnicas a serem adotadas para o processo de plantio. Então, a seleção das mudas de alta qualidade, bem como aquelas livres de infestação, é importante, pois isso poderá garantir o nosso desempenho durante o processo de produção. Então, existem 4 tipos de mudas. Existem coroas, existem rebentos, existem brotos aéreos, assim como filhotes. Então, as coroas são essas mudas que ficam por cima do fruto. Então, depois disso temos filhotes. Filhotes ficam na base do próprio fruto. E posteriormente temos as socas também conhecidas como brotos, que ficam na base da própria planta. Então, após a colheita dos frutos, em algum momento as mudas elas não possuem um tamanho ideal para serem plantados. Contudo, elas ficam no campo no intervalo de 30 a 120 dias para alcançar o tamanho ou altura ideal, que é de 30 a 45 centímetros para o processo de plantio. Então, posteriormente, após essas mudas alcançarem este tamanho ou esta altura, elas são submetidas ao processo de cura. O processo onde as mudas são submetidas à radiação solar, é só pegar mesmo na própria muda e deixar nessas condições. Então, isso vai permitir com que aquela parte que sofreu corte, quando a mesma muda estava sendo desligada da parte mãe, seja cicatrizada. O que acontece? Quando esta parte sofre corte, então tem uma ferida, então há necessidade de cicatrizar a mesma ferida, pois se esta ferida for deixada nessas condições, acaba sendo a porta de entrada de pragas, doenças, bem como os fungos. Então, contudo, há necessidade de fazer cicatrização deste tecido. Então, durante este processo de cicatrização, acaba saindo uma parede protetora nesta região, né, que sofreu corte, nesse caso. Então, este processo de cicatrização leva em torno de 1 a 2 semanas. Estamos a falar de 7 a 14 dias. Posteriormente, há necessidade de preparar uma área. Então, a escolha de área é um dos fatores também muito fundamental, e vale ressaltar o seguinte, que ananás desenvolve melhor em solos arenosos, embora que aqueles solos muito bem preparados também podem, o ananás pode sim desenvolver também melhor. Porém, este tipo de solo ou esta área tem de ser uma área bem drenada, com pH que varia de 5,5 a 6,5. Então, a questão de pH, caso o mesmo não estiver nesses parâmetros ou não estiver não estiver nesta faixa, então há necessidade de adição de calcário para que esteja nesta faixa. Então, temos também a questão de adubação, que é uma questão que é uma das questões também mais importantes, né, no cultivo de ananás. Então,
há sempre necessidade de adição de matéria orgânica para garantir um bom desenvolvimento desta cultura. Então, após termos encontrado a área, né, há necessidade de descompactar a área. Então, após isso, há necessidade de abrir os covascos. A questão de espaçamento dos covascos, isso varia muito mais das condições climáticas da região, varia muito mais, varia também de uso ou não uso de máquinas agrícolas, assim como a declividade, né, do próprio terreno. Então, para nossa realidade aqui na província de Manica, o espaçamento recomendado segue a esta faixa de 0,9 a 1,20 m. Esse aqui é espaçamento entre as filas ou entre as linhas. E também espaçamento de 0,6 a 0,9 para a questão das plantas, né, de uma planta a outra planta. Então, posteriormente, vamos aqui mostrar como é que decora o processo de plantio. Só para refrisar mais um bocadinho, então o espaçamento aqui que usamos é de 1 entre filas ou entre linhas e 0,9. Após a abertura das covas, segue o processo de plantio, onde colocamos corretamente a própria planta e posteriormente seguimos com a cobertura. Então, sempre ao cobrir, temos que sempre evitar o máximo possível pôr o solo na parte central da própria planta, porque assim que formos a colocar o solo nesta parte central, isso pode prejudicar e pode impedir o desenvolvimento da própria planta. A questão de plantio pode ser mecânico, assim como manual. Então nós demonstramos aqui um método manual, mas também pode ser feito de forma mecânica, embora essa tecnologia não seja acessível, né, às nossas condições cá em Moçambique. Mas, independentemente do método usado ou adotado, tens que garantir que as mudas sejam colocadas no solo devidamente. E paramos por aqui. Agradecemos por ter nos acompanhado. Até mais.